gostaria, então, para a gente poder começar os trabalhos, convidar para vir aqui ao palco o jornalista e escritor brasileiro Fernando Moraes, o Lucas Figueiredo, também jornalista e escritor brasileiro, ambos mineiros, do estado de Minas Gerais. O Roberto Said, que é historiador e professor de teoria da literatura da UFMG. O Simval Itacarambi Leão, que é jornalista também, diretor da revista Imprensa, uma revista dedicada às questões do jornalismo no Brasil. E, para mediar os trabalhos, conosco outra vez o Lucas Bacchini, que é professor da Universidade de Bolonha. O título da nossa mesa hoje é Universos Literários, as histórias pelas lentes dos historiadores e dos jornalistas. É um título que pode parecer provocativo, se não blasfêmico, né, para as pessoas que acham, para quem acha que haja limites entre as disciplinas. Já ontem a gente viu como esse diálogo entre disciplinas diferentes seja proveitoso. Uma das palavras-chave recorrentes foram narração e história, e vimos quanto essa amorosa hostilidade entre jornalistas e historiadores, né, contribuiu e continua contribuindo ao debate. E hoje vamos, de novo, assim, explorar, investigar essa violação entre disciplinas e áreas e grupos temáticos diferentes. Eu vou passar a palavra ao nosso primeiro apresentador, que é o Fernando Moraes, jornalista e escritor. Essa é uma discussão que não tem fim. Quais são os limites do trabalho do jornalista que se dedica a pesquisar e a escrever sobre temas históricos? Então, esse tipo de discussão que, com uma certa frequência, vem parar em seminários, em salões como esse que a gente está vivendo aqui, para mim, é uma discussão cotidiana e mostra, cada vez mais eu estou convencido de que não há uma contradição, não há um choque entre o trabalho do jornalista e o trabalho do historiador. Só que são duas coisas completamente diferentes, porque são dois olhares completamente diferentes. Então, em primeiro lugar, porque, por um vício profissional, por um cacuete que nós, jornalistas, trazemos da profissão, trazemos da redação, a gente não tem que explicar nada, a gente tem que revelar coisas. Por que aquilo aconteceu? Quais serão as consequências daquele fato? Esse, sim, é um trabalho acadêmico, um trabalho de dar explicação, de estabelecer analogias com outros episódios. No trabalho jornalístico, isso é uma coisa absolutamente, quase marginal, eu não diria que é irrelevante, mas e no caso do acadêmico, isso é a essência do trabalho acadêmico, você explicar a razão pela qual aquele episódio aconteceu ou aquela pessoa teve aquele desempenho e não outro. Eu cito sempre um exemplo de um dos meus livros, que é a biografia da Olga Benário, que, a certa altura, eu revelo que, quando ela se casa com o Luiz Carlos Prestes, ele já tinha quase 38 anos, e ela tinha 20 e poucos anos, e ela já tinha vivido com vários homens, apesar de ser jovem, porque era uma alemã dos anos 20, Berlim, dos anos 20, era a capital da liberação de costumes, de comportamento, de cultura. E ele, por sua vez, era virgem. Aos 37, 38 anos, nunca tinha estado com uma mulher, até então. Eu descobri isso
por acaso, porque ele tomou a iniciativa de me contar sem que eu tivesse perguntado. Ele disse, eu não sei se o senhor sabe, mas a Olga foi minha primeira mulher. Eu falei, sim, o senhor quer dizer que foi sua primeira esposa, a primeira pessoa com quem o senhor se casou? Ele disse, não, foi a minha primeira mulher. Eu falei, o senhor quer dizer que foi sua primeira paixão? Ele falou, não, a minha primeira mulher. Eu nunca tinha estado com uma mulher até então. E falou aquilo com a mais absoluta naturalidade, e eu procurei colocar isso no livro, sem tratar isso como uma bisbilhotice, como uma revelação escandalosa. Eu procurei ser discreto, mas ainda assim, na hora que minha mulher leu os originais, ela disse, isso aqui é um negócio vulgar, você não pode colocar isso no livro, isso não, a virgindade do Prestes não interferiu na história do Partido Comunista Brasileiro, não interferiu na história do movimento operário brasileiro. E eu dizia a ela, olha, essa informação pode não ter importância para a sua história, para a minha tem, porque eu acho que é uma informação relevante para você passar para o leitor, que uma figura da importância, da envergadura que teve Prestes para a política brasileira, para a história do Brasil, é um dado relevante para você entender um pouco a personalidade dele. Saber que aos 37 anos ele nunca tinha estado com uma mulher. Então, isso eu acho que mostra que o olho do jornalista busca informações diferentes do que o olho do acadêmico, o olhar do acadêmico. Muito embora essa diferença esteja diminuindo, essa diferença entre a visão do jornalista e a visão do historiador, vem diminuindo. Hoje você vê livros de historiadores, de acadêmicos, com um tratamento formal, um tratamento estético, digamos, muito próximo do tratamento que é dado por jornalistas, e aí não vai nenhum julgamento de valor, é simplesmente que nós somos educados, nós jornalistas somos adestrados para escrever para todo tipo de público. Quem compra um jornal, quem compra uma revista, quem assiste um programa de televisão, é o público em geral. Então, o tratamento que você dá, a informação que você dá, a notícia, é obrigatório, tem que ser obrigatoriamente diferente daquele que é dado pelo historiador, pelo acadêmico, que está se dirigindo a um público já com uma determinada formação que exige um tratamento diferente, um tratamento formal diferente. Nós, na verdade, o que buscamos, a maioria dos autores de não-ficção, jornalistas autores de não-ficção, o que a gente busca cada vez mais, depois do trabalho de apuração, do garimpo das informações, é dar a isso um tratamento estético literário. É você dar ao texto uma elegância, um tratamento estético que seduza o leitor. Eu, por exemplo, tenho sempre a preocupação de fazer com que o leitor se sinta como se estivesse assistindo a cena que está sendo descrita nos meus livros. Isso, eu acho que é essa preocupação que a gente traz da redação, de escrever para um número cada vez maior de pessoas, o número maior possível de pessoas, eu acho que isso explica, inclusive, o fato de que os livros escritos, os livros de não-ficção, ou sobre personagens, ou sobre episódios da vida brasileira, no nosso caso, tenham um desempenho de vendas, em geral, superior ao dos livros acadêmicos. Por quê? Porque nós temos deliberadamente a preocupação de atingir o maior número possível de pessoas, que é algo que vem da profissão da gente. Obrigado, Fernando. Eu já, para deixar mais tempo, né, para o debate, já passaria a palavra para o meu quase homônimo, né, o Lucas Figueiredo, também jornalista e escritor brasileiro. Bom dia a todos. Isso que você estava falando, Fernando, você estava falando, eu estava pensando nessa diferença do olhar do jornalista e do olhar do historiador. Eu concordo com você, porque, na verdade, é o seguinte, se você, um não é melhor do que o outro, mas nós, os jornalistas, bebemos no trabalho da academia, né? Sem a academia, a gente não dá um passo. Então, a coisa começa ali, né?
E esse canal com o grande público, ele acaba se dando em maior parte através do jornalista. Eu acho que por isso que você falou, a gente procura, ao contar a história, procura o humano, que a academia nem sempre pode se dar ao direito em fazer isso. E isso é um grande privilégio. Eu tenho um livro que conta a história do chamado mensalão do PSDB e depois o chamado mensalão do PT. Eu começo o livro contando uma história, uma passagem que todo mundo se lembra, daquele funcionário dos Correios. Ele recebe um videozinho dele recebendo um dinheiro, um Barnabézinho, ele recebe um maço de dinheiro e coloca assim dentro do paletó. Vendo os depoimentos na polícia, eu descubro que o cara que fez o grampo, que fez aquela filmagem, ele chama um outro que sabia operar os aparelhos, que se chama Jairo. Ele era um arapongazinho rastaquera, desses detetive que anda com cartão de visita, né? Distribuindo, investigando se a mulher está saindo com outro cara, esse tipo de coisa. E o sujeito que faz o vídeo chama o Jairo para poder ajudar ele. E o Jairo, ele estava, nessa época, ele tinha sido abandonado pela mulher, ele estava absolutamente quebrado, sem um dinheiro, cheio de dívida, o cobrador batendo na porta dele. E ele ia ganhar ali uma mixaria. E aí ele vai, pega um terno verde claro e vai para fazer a cena, manda fazer um cartão de visita que ele detestava se chamar Jairo. Aí ele faz um cartão de visita chamado J. Goldman, que ele nem era Goldman nem nada, e coloca lá vice-presidente de uma empresa americana que também não existia, que supostamente estaria interessada em vender computadores para os Correios. E aí ele vai. Quer dizer, isso me chamou tanta atenção, isso não tem importância histórica nenhuma. Né? Daqui a 100 anos, se essa história dos mensalões for contada aí, isso não tem importância nenhuma. Mas o humano dessa passagem do Jairo que faz, e ele ganha ali os R$200, e logo depois ele é preso, a situação dele só piora, isso, para mim, chamou a atenção, e eu achava que o leitor merecia ouvir uma historinha humana que não tinha grande importância. Mas eu tenho eu não vou dizer que é teoria, porque aí seria muita pretensão, mas eu tenho uma suspeita que essa coisa do jornalista brasileiro ter se metido a contar um pouco a história com o nosso olhar, com as nossas visões particulares, ela se dá no momento ali quando vem ali o AI-5, que eles afastam professores, funcionários e estudantes, em 68, né? Exatamente, 68. Eles afastam todo mundo e a academia ali se vê, de uma hora para outra, muito engessada, muito sem condição de trabalhar e de ter um contato com o público, mesmo porque ela é absolutamente esvaziada. O que não vai acontecer nas redações, eu acho. As redações elas passam a ser um espaço privilegiado, se não para contar a história ali a quente, naquele momento, apesar de que ainda era possível contar alguma história, mesmo com todas as coisas cifradas, que todo mundo está cansado de saber, receita de bolo, aquela coisa toda, conseguia-se ainda passar alguma informação através dos jornais, mas nas redações os jornalistas podiam circular. E isso eu acho que foi fundamental para ocupar um espaço ali que, para a academia, talvez tenha ficado um pouco mais complicado. E eu acho que o melhor exemplo disso é o Hélio Gaspari, né? Naquele momento que a academia está absolutamente engessada, o Hélio Gaspari está colado no Heitor Aquino, no Golbery e no Geisel, né? Ele tá reunindo
uma fonte primária que num futuro próximo será de uma importância vital para contar a história, mesmo para a academia. Essa fonte primária hoje é de uma riqueza absoluta. Então, eu acho que a gente acabou tendo essa condição de circular mais, de ter uma liberdade, sobretudo nos anos mais agudos da ditadura, de poder circular, de poder contar alguma história e ainda de manter o vínculo com o leitor, que é isso que você fala. A gente tem que escrever. Eu procuro sempre escrever imaginando que o meu primeiro leitor ele tem 16 anos. Então, eu sempre tenho isso. Eu preciso fazer um texto que um leitor de 16 anos consiga entender e ter prazer, porque isso também é fundamental, né? Agora, tentando alcançar sempre um público maior, mas partindo dessa primeira faixa, que é um leitor de 16 anos. E aí, esse contato que a gente teve com o leitor fez, por exemplo, quando acaba a ditadura, que o Zuenir Ventura lança em 1968, é o primeiro olhar de uma história ainda recente, mas que já era um olhar um pouco mais para o passado. Ela é feita pelo jornalista. Você depois vem com Olga, vem com Chateau. Para muita gente, a primeira leitura do que foi o governo Vargas se deu através de Chateau, se deu através de Olga, né? A primeira leitura, talvez, de Guerra Fria, para um público muito amplo, tenha acontecido com a Ilha, né? Para depois ir buscando outras coisas. E eu acho que a gente acabou tomando gosto. Você vê hoje, todo prêmio ESSO, todo ano, tem uma matéria premiada revelando alguma coisa da ditadura. E aí a gente já está falando de histórias acontecidas há pelo menos 40 anos, né? E todo ano vai um jornalista e descobre um material diferente, né? Revela alguma coisa, e isso nos tornou um pouco contadores dessa história da ditadura, ao ponto de a Comissão Nacional da Verdade, quando ela monta o seu grupo, ela precisa de historiadores, obviamente que ela precisa de historiadores, mas ela precisa também de jornalistas, porque foram jornalistas que conseguiram circular e ter contato com essas pessoas, como o Hélio Gaspari teve, como você teve, como vários outros tiveram, e o jornalista é que ainda consegue chegar num torturador que lá em 1970 ou 1969 fez alguma coisa, é o jornalista quem tem esse contato. Então, eu acho que isso nos deu essa grande felicidade de poder entrar numa outra área que não é só o jornalismo, que é jornalismo / história, e aí isso acabou expandindo. A gente foi cada vez mais para o passado, cada vez mais o jornalista foi indo para trás, até o Peninha fazer os livros do descobrimento do Brasil. No ano de 2007, antes, portanto, do Laurentino, eu estava numa redação, meu chefe me chamou e falou assim: olha, a gente queria fazer uma história, a gente queria contar onde foi parar o ouro que saiu do Brasil, lá no século XVIII. Onde foi parar esse ouro físico? O que aconteceu com esse ouro físico? Isso virou uma grande pauta, que eu fiquei 6 meses fazendo essa pauta, contando uma história do século XVIII numa página de jornal. Vim aqui a Portugal, fui à Inglaterra, fui à França, fui ao Benin, na África, e fiz reportagem, sem nenhuma pretensão histórica, né? Até porque eu não saberia fazer o trabalho do historiador. Queria contar essa história. E esse material ele acabou virando um material didático, porque os alunos de escola de Minas Gerais eles não tinham acesso ao que tinha sido a corrida do ouro no Brasil, né? Você tem
a Corrida do Ouro. Quantos filmes, quantos livros de Corrida do Ouro já tiveram, por exemplo, nos Estados Unidos? E no Brasil você não tinha material acessível. O que foi a Corrida do Ouro da era moderna mais espetacular que teve foi a do Brasil, disparado, né? Ganhei um prêmio ESSO com esse material, e depois me apaixonei e fiz um livro. Mas tudo começa com essa vontade de informar o leitor uma história que ele tem pouca chance de ver. Eu aproveito e passo a palavra para frente, então. Obrigado a todos. Vamos passar, então, para o outro lado, né, da fronteira entre as disciplinas. Né? Vamos passar para o Roberto Said, que é historiador e professor de teoria literária da UFMG. Eu vou abordar o tema dos estudos biográficos, da biografia, da ótica, da perspectiva dos estudos literários, o que coloca alguns problemas no debate que vem se construindo desde ontem, pelo menos, aqui no evento. Porque, no campo literário, né, se trata de pensar essas relações oblíquas, né, entre a arte e a vida, diante da figura de um escritor, de um artista, que ao se enveredar no campo da linguagem, no campo do discurso, cria para si uma espécie de identidade fictícia, né? Então, o problema se desdobra e se torna um pouco mais complexo. Eu estou envolvido, nos últimos anos, numa espécie de reconstrução biográfica, uma quase-biografia, do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, num período específico, que é o período em que ele vive em Belo Horizonte. Então, é uma biografia que embaralha a figura do escritor com a cidade. São aproximadamente 15 anos. Então, o que eu vou trazer do Drummond pode ser pensado na discussão sobre a biografia como uma espécie de caso exemplar, porque, além da ótica do poeta, a gente está diante de um poeta cuja obra ela já já carrega uma série de elementos biográficos, de elementos autobiográficos. Ele chega em Belo Horizonte pela primeira vez em 1919, depois volta em 1920 com a família, definitivamente, e fica até 1934, quando ele é convocado pelo Capanema para ir para o Rio. Eu preparei, então, um breve texto, peço desculpa e licença para aproveitar meu tempo, seguindo aqui meus colegas, e tentar concatenar um pouco melhor as ideias. E é um texto pequenininho, vou ser breve, acho que vocês vão conseguir suportar. O título, por enquanto, é o seguinte: Tinta de Fantasma, o nome e a assinatura. E tem a seguinte epígrafe: com tinta de fantasma, escreve-se Drummond. É tudo quanto sei de minha genealogia. Então, são dois pequenos tópicos. Vamos para o primeiro. Tomada em seu conjunto, a obra de Carlos Drummond de Andrade, não obstante a diversidade de seus temas e os arranjos heterogêneos de sua estética, é atravessada por uma incessante busca identitária, por uma verdadeira obsessão autobiográfica. No curso de sua extensa trajetória artística, que acompanha praticamente todo o século XX, delineia-se um fio tramado no labirinto da prospecção do ser, modulando a dicção singular de um sujeito em obstinada procura existencial. Pode-se mesmo dizer que o poeta elabora, através de sua escrita, uma espécie de genealogia de si. Trata-se de uma investigação realizada entre o espelho e a memória em dissipação, são versos dele, em um horizonte histórico cujo objeto é o próprio sujeito crítico e sua cidade, e em sua condição de escritor e de intelectual, como se sua obra estivesse cortada por um desejo fantasmático, mas recorrente, de se autorretratar, como se elaborasse um permanente e complexo arquivo autobiográfico. Esse gesto de apropriação do biográfico como fundamento da escrita, empreendido por Drummond, não passou despercebido de sua qualificada fortuna crítica. Ao contrário, são numerosos os comentários a esse respeito. Todos aqueles que se dedicaram à sua poesia não puderam se esquivar
de um núcleo de poemas relativos à memória pessoal e familiar, às suas diversificadas modalidades de escrita do eu. Foi talvez Mário de Andrade quem primeiro apontou a força e proeminência desse traço na poesia drummondiana, inaugurando uma perspectiva de leitura difundida e consolidada nas décadas seguintes. Diz o Mário: desejaria não conhecer intimamente Carlos Drummond de Andrade para melhor achar pelo livro o tímido que ele é. Ele está fazendo uma leitura de alguma poesia. Declara o autor da Pauliceia, como se no livro de estreia do poeta mineiro estivessem abertas as comportas entre vida e obra, como se a problemática interioridade do poeta inundasse seus escritos. O destaque conferido ao lastro biográfico em Drummond deve-se ainda à corroboração do próprio escritor, que, em depoimentos e entrevistas, sempre ressaltou, entre grave e irônico, como se descrevesse um sintoma, o teor confessional de seus escritos. Cito: minha poesia é autobiográfica, até nem sei como costumo fazer tanto barulho em certos círculos. Podem não gostar dela por ser má, porém incompreensível e exagero. É uma confissão, talvez a primeira forma de uma obra literária, ainda em bruto, insuficientemente transformada em criação artística. Assim sendo, quem se interessar pelos miúdos acontecimentos da vida do autor, basta passar os olhos por esses 9 volumes que, sob pequenos disfarces, dão a sua ficha civil, intelectual, sentimental, moral e até comercial. Com efeito, o demônio biográfico está disseminado de uma ponta a outra de seu percurso. Não há sequer um livro em que ele não se apresente, seja de forma aberta, sustentando os textos acerca da família, da cidade natal, das histórias ou das memórias pessoais, seja de modo oblíquo, imerso em terrenos estéticos ou políticos. Aparece já prontamente estampado no texto de abertura do livro de estreia, o hoje clássico poema de 7 faces, no qual o poeta instaura o duplo simulacro de Carlos, o homem atrás dos óculos e do bigode. O movimento autorreflexivo, instituído nesse arquivamento de si, nessa cartografia existencial, latente nas 7 faces estrofes, fundamenta a política do poema inaugural, dando a tônica do universo literário que estava por vir, o de uma poesia cujo objeto não deixa de ser também o próprio poeta. Essa invenção de si mesmo como ser problemático, esse modo gauche de se relacionar consigo próprio, atualizando os diversos dandismos da tradição poética, parece conduzir a vida para uma esfera artística, ou, para dizer com Michel Foucault, parece fazer da vida uma obra de arte. Como se o poema, ao tramar a aceitação do sujeito como anti-herói, entortasse a vida, conferindo-lhe a inclinação necessária para cruzar os tempos modernos. O resultado dessa recorrente postura autobiográfica, assumida desde a primeira hora, é um emaranhado de poemas envolto com memórias, testemunhos, confissões, narrativas do eu, autorretratos, de modo a compor um alfarrábio de si mesmo, um verdadeiro catálogo dos eus, ou, nos dizeres do poeta, uma coleção de mins entrelaçados. Os signos da memória e de sua história de vida o assaltam por todos os lados, fomentando sua resoluta obsessão autobiográfica. Ele diz: por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias. É um trecho de um poema que se chama Mundo Grande. Diante dessa perspectiva, em que a bio e a grafia se embaralham sob o mesmo estatuto, o conjunto de acontecimentos particulares ou gerais, históricos ou existenciais, vividos por Drummond, são tanto causa quanto efeito de sua escrita. O personagem do autor está inserido no jogo de trocas que ligou sua vida à criação. Literatura, vida e história aparecem assim sobrepostas. Onde, então, fazer passar a linha do limite? O limite entre a obra e seu autor? Como entrever a história de um sujeito e de sua obra, se no processo autoral eles correm sobre o mesmo e indiferenciado plano? Onde começa, onde termina uma poesia que, como se lê em conhecido poema, aí eu cito, elide sujeito e objeto?
Como chegar à identidade estética e política do escritor se o verso cristalino é o que se faz sem poeta? Para onde dirigir o olhar se é o autor que parece nascer com o texto e não o contrário? Parte 2, agora eu me detenho na juventude do Drummond, em que a pesquisa revela 5 obras que não foram publicadas, né? Ele reúne, ao longo de 10 anos, de fato, 5 textos que são datilografados pela, primeiramente, namorada, depois esposa. Esses livros ganham título, aparecem resenhas nos jornais locais, mas, de fato, não são publicados. Ele só estreia em 30 com um livro que é alguma poesia. Na verdade, não foi fácil para Carlos se expor cruamente nas livrarias. Sua primeira coletânea de versos, publicada em 30, é o resultado de uma longa e penosa década de experimentação. Foram, nos dizeres do poeta, 10 anos de lirismo desenfreado. No curso desse período, ele produziu um volume considerável de textos, formado por poemas, contos, crônicas, ensaios, artigos e resenhas críticas, nos quais entrelaçava diferentes dicções, dialogando com estéticas nem sempre compatíveis. No entanto, essa extensa produção dos anos de juventude não foi publicada em livro, não alcançou a forma gloriosa e fetichizada da obra impressa. Todas as reuniões e seleções de textos, cuidadosamente organizadas e preparadas pelo rapaz, malograram antes de chegar ao prelo. Foram extraviadas na mão de amigos, de editores, ou consumidas em tratos não efetivados, em acordos desfeitos. Parte de seus textos figuram, é verdade, em jornais e revistas, porém isoladamente, dispersos, sem atingirem a força de apresentação e morada com a qual um livro parece guardar os traços de um pensamento e de uma escrita. Pode-se dizer que se trata de uma década de livros irrealizados, uma década de livros fantasmáticos. Teia de Aranha é o título, reunião de pequenos textos e poemas em prosa, Poemas da Triste Alegria, o livro Preguiça, igualmente desaparecido, Minha Terra Tem Palmeiras, organizado por Drummond durante seu retiro em Itabira, em 26, enviado a Mário de Andrade, em caderno copiado à mão, e, por fim, Pipiripau, projeto de 1928, também enviado ao amigo e mestre paulista. Ao longo dos anos de 1920, o jovem Carlos, não obstante sua intensa produção literária, poderia ser considerado um escritor sem sua obra, um autor sem livro, mas que já se encontraria na pura dependência da arte. Cumpre notar que Drummond não moveu grandes esforços para driblar os obstáculos relativos à publicação que se colocavam em seu caminho. Como se visse nas derrotas parciais de seus projetos um presságio negativo, como se o acaso se apresentasse como uma lixeira natural e intransponível, como se seus textos não merecessem ainda o estatuto de uma obra. Resignado diante dos sucessivos entraves, ele adiava a ideia da publicação, descartava ou simplesmente optava por seguir adiante, lançando-se em novos escritos, vislumbrando projetos outros. Como se algo o empurrasse para a frente, de modo que, ao longo de todo um decênio, havia sempre um livro por vir, uma tarefa inacabada, um horizonte entrevisto, mas logo perdido. O círculo permanecia assim, sempre aberto, como se o jovem empreendesse uma busca inatingível ou interminável. Ele diz: essa poesia interior que não se realiza tem qualquer coisa de grave e trágico, tenta ele se justificar em carta ao amigo Mário de Andrade. Grave e trágica, sua travessia não se realiza plenamente. Sua escrita parecia menos afeita ao desejo de significar o dado já alcançado que ao de cartografar regiões ainda desconhecidas. Eram, afinal, projetos para não serem publicados, livros para não serem lidos. O que estava em jogo nessas promessas sempre adiadas? Quais as verdades que se abrigavam nesse insensato jogo de escrever, para valer-me da expressão do poeta? A obra desejada e, por vezes, anunciada, não estaria ali, senão para levá-lo à procura da própria obra e, por esse intermédio, à procura de si mesmo.
Em outros termos, o fracasso ou a ausência da obra não seriam a própria condição da escrita? Quais seriam, então, as causas dessa estreia tardia, né? Basta pensar, por exemplo, que a Cecília Meirelles, que é contemporânea de Drummond, publicou o primeiro livro com 17 anos. Seria um problema político, uma perseguição, tal como a sofrida pelo sujeito que aparece no poema, abandonado pelos amigos quando rompeu com um chefe político? Seria devido aos altos custos de uma edição, a qual deveria ser bancada pelo escritor debutante? As precárias condições do mercado de bens simbólicos de Belo Horizonte seriam empecilhos definitivos ao obstinado iniciante? O próprio poeta parece não se convencer totalmente a esse respeito. Diz ele: do meu livro, só meu, não cuido mais. Tenho para mim mesmo a desculpa da falta de dinheiro, que me satisfaz e me desvia de pensar em outros motivos psicológicos mais sérios. Estou terminando, tá? Talvez as causas do adiamento de seu livro residissem em sua excessiva censura pessoal, em seu incorruptível senso crítico, ou talvez o jovem não conseguisse dar às suas ideias uma forma que lhe parecesse justa. Mas então o que procurava sem êxito alcançar com a escrita? De quais desígnios secretos os textos escapavam? No espelho do poema terminado, o rapaz via-se sempre em falta consigo mesmo. Nesse sentido, é interessante observar não apenas a diversidade, dificuldade e heterogeneidade dos textos da década de 20, mas também a do próprio escritor, que se multiplicava em pseudônimos e em outras variadas nomeações, titubeando antes de firmar um nome na página escrita. Seus primeiros textos encontram-se assinado por C, CD, D, Y, I, H, Drummond, C. Drummond, Carlos Drummond, Antônio Crispim, Manuel Fernandes da Rocha, Borba Gato, Barba Azul, entre vários outros. A positividade e a fixação de uma presença autoral é colocada em pauta nessa escrita literária. Nesse jogo, talvez se tratasse antes de construir o próprio nome, talvez de perder o próprio nome, nome que é a garantia de um ser e de um saber anteriores, nome que o vinculava a uma tradição familiar e a uma casa das quais era preciso se libertar. Perder o nome em nome daquele que se deixa falar na escrita. Construir sua própria ausência para que irrompa um outro, dar voz a esse outro que assim pode ser nomeado, mas o qual se deve evitar nomear com maiúscula, posto que não há aí uma presença absoluta originária. Isto porque a experiência autoral engendra um nome antes que um sujeito, ou melhor, encerra um sujeito com os rastros visíveis e invisíveis que lhe dão forma sob um nome. Diz o poeta: o nome é bem mais do que o nome, o além da coisa, coisa livre de coisa circulando. Essa firma assina e perpassa uma obra, situando-a e a seu autor em uma tradição literária e, consequentemente, um determinado diagrama de poder. Em outras palavras, trata-se de um campo de forças políticas, culturais e teóricas em torno do nome, do nomeado, dos cânones, da subjetividade e das imagens que daí se decalcam. Esse processo de escolha autoral não diz respeito simplesmente a um suposto e natural amadurecimento artístico. Mais que isso, incide sobre as prerrogativas das quais depende todo o movimento inicial. A imodesta tarefa exigia do jovem uma estratégia de inserção na emergente e multifacetada estética moderna, assim como no incipiente mercado de trabalho intelectual, cujas opções se reduziam à imprensa e ao disputado e comprometedor mercado de cargos públicos em Belo Horizonte. Tornar-se escritor envolvia, assim, não apenas uma identidade literária e discursiva, com uma ordem de posicionamentos estéticos diante de uma tradição ainda não assentada, mas também uma identidade intelectual, isto é, a construção de um lugar de enunciação que viabilizasse a construção de uma obra dentro do cenário às avessas da modernidade brasileira. Todavia, em meio a respostas desencontradas e inconsistentes, o que se vê nesse longo percurso até a publicação de alguma poesia, em 1930, é uma história de descontinuidades, na qual o sujeito se faz e se desfaz, apaga-se para melhor se apresentar, imerso no tempo intemporal, todavia histórico da escrita.
O que se tem é a história de uma escrita sem livro, de um pensamento sem rumo e de um autor ainda sem nome. A história de uma linha quebrada, de um sujeito na procura do que ainda não se sabe ao certo, de uma obra ainda por vir, de uma forma a se firmar. A história de um jovem para quem ser escritor se apresenta como um permanente vir a ser. Tem aqui uma questão de identidade, né? A história de um aspirante a poeta que talvez pudesse ser apresentado no verso Je ne sais que devenir, para dizer, com o escritor francês Blanchot, ou no célebre Je ai un autre, de Rimbaud, ou ainda, quem sabe, para já traduzi-lo a seu universo próprio de significações, no seu mais conhecido Vai Carlos ser Gauche na vida. Deriva daí a mitologia pessoal do inadaptado, que, percorrendo toda a década, aparecerá estampada na abertura do livro de estreia com o poema de 7 faces, no qual o poeta apostrofa a si mesmo, compondo um autorretrato fragmentado. Sem dúvida, sob as flutuações do seu espírito, na deriva de um coração numeroso, não seria possível fixar-se numa única imagem ou numa estética unívoca. Finalzinho. O debate implicado na primeira produção drummondiana diz respeito, portanto, à trama e à propriedade identitária e autoral. A produção que em seu nome se faz, melhor dizendo, diz respeito às lacunas existentes entre o nome próprio e o nome do autor. Ler o jovem Drummond significa, talvez, apagar todos os nomes que endossam seu escrito em busca dessa presença sem nome, singular, que os nomeia. Ler o jovem Drummond talvez implique na restituição de todos esses nomes, sob a pressão dos quais os textos parecem escritos, como se o escrito desejasse manter-se de pé, altivo, afirmando-se coisa sem a presença de seu autor. É então toda uma trama do nome e das heranças que está implicada nesse conjunto de textos. Não por acaso, a impossibilidade é tema, está na própria textura da escrita. Os dilemas do sujeito aparecem como condicionantes da sua primeira produção. Melancolia, tédio, desajuste, ironia, dispersão são seus signos operadores. Signos e imagens derivados, sem dúvida, da modernidade europeia, mas que se apresentam nessa obra ainda por vir, rasurados e deslocados pela experiência do local. Pois será justamente do descompasso presente, nas condições de possibilidade estabelecidas na periferia, dos paradoxos experimentados no campo vivencial e artístico, que ele formulará uma linha de fuga para seu pensamento e sua escrita. Sua dicção propõe uma poética e um pensamento da multiplicidade, mas o efetua de um modo singular, relacionando-o, sob a perspectiva biográfica, com a experiência contingente e local da modernidade mineira. Na maior parte dessa coletânea de versos, nota-se a presença reiterada da voz de um eu, em curso de subjetivação, margeando a superfície do texto em busca de si mesmo, a fim de se inserir no território não menos singular da modernidade periférica nacional. Em outras palavras, toda a diversidade traduzida e manifestada como causa e efeito da obra corre atada ao fio da busca ontológica e biográfica empreendida pelo sujeito da escrita. Configura-se, assim, uma paradoxal conjunção estabelecida nos intervalos entre a roça e o elevador, né, signos tão importantes desse período para o Drummond, entre o vasto mundo e um Carlos. Um arranjo entre o elemento biográfico, a experiência local, universal, que, tramada já no primeiro Drummond, confere, desde então, uma posição específica de enunciação, na qual a presença espectral de um eu, com seu desejo genealógico, segue acompanhando o dito, postando-se a seu lado, não importa se dentro ou fora do texto, se forasteiro ou nativo. A história de sua obra não pode ser apreendida senão como uma experiência de escrita, a experiência incansável de um devir. Em sua vida literária, o que realmente interessa é o que vem com a escrita, o que está sempre em via de se fazer, o que começa e termina sempre pelo meio, o que está sempre entre.
A perspectiva teórica engendrada nos primeiros escritos assenta-se justamente sobre as tensões que se situam entre o social e o literário, entre o sujeito histórico e o sujeito do poema, em suma, entre o corpo e a letra, entre a escrita literária e o corpo que ela prolonga, anima, traçando-lhe novas significações, novos rumos, deformando a fim de seguir seu caminho órfão e errante, de escrita que se separa do corpo para assim revelar-lhe as lacunas e os paradoxos. Para se fazer obra, era preciso ir além ou aquém do sujeito e da experiência que a produziram. Para se fazer obra, o sujeito não poderia falar senão de si próprio, mas não poderia fazê-lo sem se deixar inventar por um outro, sem inventar um outro. Para se fazer obra, era preciso escrever uma vida e firmar um nome com tinta fantasma. Muito obrigado, desculpa pela demora. Obrigado, muito obrigado, Roberto, né, pela bela apresentação, que com certeza vai enriquecer ainda mais o nosso debate. E agora vamos, de novo, né, cruzar essa fronteira porosa entre as disciplinas com Silvão Leão, que é jornalista e diretor da revista Imprensa. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, queria que o Luca, que é professor na Universidade de Bolonha, levasse aos bolonheses uma dívida que o Brasil tem com a Universidade de Bolonha. Essa dívida se materializa na figura do médico formado pela Universidade de Bolonha e jornalista anarquista Líbero Badaró. Líbero Badaró é o protomártir da liberdade de imprensa no Brasil, já que em duas situações, em 1823, logo depois da proclamação da independência, Dom Pedro I empastelou a sua gráfica, onde ele contestava a carta constitucional que Dom Pedro I queria impor aos deputados eleitos da primeira Constituinte brasileira. E ele foge para São Paulo e lá, em 1826, junto com alguns acadêmicos de direito, ele funda a primeira faculdade brasileira, que é a Faculdade de Direito de São Francisco, criada juntamente com a Universidade também de Direito, no mesmo dia, também em Olinda, e ele, como o único representante das ciências exatas, dava aula de matemática e álgebra para os primeiros causídicos brasileiros. E, em 1830, ele, já com um jornal novo, o Observador Constituinte, ele é assassinado na rua que hoje se chama, que outrora chamava São José e hoje chama-se Líbero Badaró. Ele é assassinado por um tiro de garrucha, mas o executor era ruim de tiro e ele ficou agonizando durante 24 horas, quando pronunciou, pelo menos é esse o registro histórico que vem já do tempo do Império, as célebres palavras que morre um liberal, mas não morre a liberdade. Então, isso nós devemos a Bolonha. O Brasil deve essa figura. E tem mais uma ligação ainda que mostra a importância da figura de Líbero Badaró. É que, nos 5 meses seguintes ao assassinato dele, o clima da política brasileira toma uma tal velocidade que leva o imperador a abdicar no dia 7 de abril, onde os vivas eram dados a Líbero Badaró por ocasião da comemoração da fuga do Dom Pedro I. E, não por coincidência, o dia 7 de abril é dedicado
aos jornalistas, é o Dia Nacional do Jornalista, em honra a Líbero Badaró. Na construção dessas pontes entre o jornalismo e a história, eu queria trazer aqui para vocês, com a devida licença, 2 correspondentes internacionais separados por 25 séculos de história. São eles Heródoto, autor do livro História, que é considerado, desde a antiguidade, como o pai da história. Heródoto foi ele não nasceu no território que hoje conhecemos como Grécia, mas ele nasceu no Oriente, na cidade de Tessalônica, e que foi a cidade de Heráclito, que é o pai de uma filosofia ligada ao movimento, e que é chamado também o pai das ciências, porque, contrapondo-se a Platão e Aristóteles, ele tinha uma visão materialista naquilo que ele chamava da essência. Ele tinha uma hashtag que, em grego, era dita pantarrei, ou seja, tudo é movimento. Quer dizer, então, na realidade, ao contrário da visão platônica, entre aspas, que Sócrates, nos jardins de Academos, que Heródoto frequentou, ele começou a ter essa convivência com o lado, digamos assim, científico, e o que, pelo menos, que se considerava ciência no V século antes de Cristo. Heródoto viveu 2 séculos depois de Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia conta a vitória dos gregos sobre Troia, a destruição de Troia, e a Ilíada conta as viagens venturosas de Ulisses, que não necessariamente são hoje considerados pela crítica literária como sendo história, mas sendo 2 belos romances ou 2 belas ficções, apesar de se baseado em fatos vividos. Mas Heródoto, ao contrário, ele foi aquilo que a gente poderia chamar hoje, com toda a justiça, de um correspondente internacional. Ele, expulso de Atenas, ele começa uma longa viagem pela Ásia, onde ele visita os babilônios e os persas, e já no reinado de Xerxes, quando Xerxes tenta tomar a Grécia Antiga, a gente conhece até pelo filme dos 300, a famosa Batalha das Termópilas, ele praticamente age como um jornalista de hard news. Só que o hard news, naquela época, não era impresso nem em papel, nem em papiro, mas era feito em cenas que lembraria hoje para a gente, essas casas do saber, os saraus, em que o viajante... Olha a figura do viajante, a importância que tem depois no Brasil, colônia, inclusive, como registro das coisas, relatava, e ali também ele fazia desse tipo de colóquios, ele fazia isso uma fonte de renda que financiava as suas viagens. Heródoto se propunha, quando escreveu História, a não deixar cair no esquecimento os fatos que ocorreram e que modificaram a vida dos povos, que para ele era um binômio, os gregos e os bárbaros. Quer dizer, os gregos eram muito cientes de um status civilizatório que eles negavam aos outros povos, inclusive povos mais importantes nas contribuições à ciência do que eles. Os babilônios, por exemplo, tinham um avanço na astronomia que os gregos não tinham, na medicina também, que os gregos não tinham. Os persas,
E os egípcios, por exemplo, que também eram considerados bárbaros, tinham avanços na arquitetura, na agricultura, que os gregos não tinham. Mas os gregos consideravam os bárbaros alguém menor do que os gregos, e ele fazia esse tipo de registro, esse tipo de dicotomia no livro da história. O mundo conhecido naquela época era a própria Grécia, a província, o Mediterrâneo, digamos assim, incluindo o Egito e a Líbia, e, por referência, os etíopes, que era considerado um império africano, e, pelo lado do Oriente, se ia até a Pérsia, que é hoje o Irã, mas se ignorava a existência de uma Índia ou de uma China, ou, pelo menos, essa presença dessas civilizações era desconhecida para eles, seja no seu nível de superioridade, inclusive às civilizações ocidentais e a do Oriente Médio, e que se compunha com o Mediterrâneo, indo até a Itália e o norte da África, parte do norte da África. Heródoto é bem estudado como uma figura de historiador, o pai da história. Agora, no século XX, nós tivemos uma releitura de Heródoto. Os senhores devem conhecer o livro de um jornalista chamado Ryszard Kapuscinski, que nasceu em 1932, morreu já nesse século agora, acho que 2006 ou 2007, e que foi, a partir de 55, logo depois da morte de Stalin, quando já houve uma reorganização das nações mundiais, o Kapuscinski trabalhava numa pequena redação de um jornal corporativo da universidade onde ele estudava, e ele dizia para a editora-chefe dele que ele gostaria de conhecer o outro lado da fronteira. O outro lado da fronteira era a Tchecoslováquia. Era o sonho dele, era ver o que acontecia do outro lado, diante daquela situação extremamente fechada de informações com quem ele convivia. Ele, por exemplo, o começo aquilo que a gente fez cobrindo polícia e cobrindo buraco de rua, quando você começa a sua vida profissional, ou pelo menos quando se começava a vida profissional há 30 anos, 40 anos atrás, para ele era um anotador que ele ia nas cidades para saber as notícias das cidades e colocar essas resenhas no jornal da universidade. Até que um dia a editora-chefe dele o chama e diz: você vai ser nosso correspondente na Índia. Ele nunca tinha escutado em falar em Índia, não sabia. A única coisa de Índia que ele sabia era a figura do Nehru, que tinha visitado Varsóvia uns meses antes para restabelecer relações diplomáticas, já naquele plano das nações não alinhadas, junto com Nehru, junto com aquele egípcio Nasser, que já estavam criando uma doutrina das nações. Aí era a única referência. Ele viaja num DC-3 para Roma, que é a primeira saída dele da Polônia. Aliás, ele é bielorrusso, ele nasceu em Minsk, e a Bielorrússia tinha sido incorporada na nova Carta Mundial à Polônia. E ele vai para Roma, que já é uma cidade de glamour, 55, já 10 anos depois da guerra, e ele tem a sorte de ir com um correspondente italiano, que estava em Varsóvia, volta, e que o introduz no modus vivendi dos ocidentais, incluindo da roupa, que ele comprou um terno mais decente, uma camisa, que ele fala que era aquela camisa de nylon, né, que tinha depois da guerra, que só precisava lavar, não precisava passar, né? Sapatos, que ele tinha uma adoração por sapatos, sempre
foi a paixão dele, foi a sapatos, por um trauma de infância. Bom, e ele vai para a Índia. Chega para a Índia, chega em Nova Delhi, ele vê aquela multidão na periferia, aquele mundo, e ele não sabia uma palavra em indiano e também não sabia inglês. E ele compra em Roma um livro, Porque os Sinos Dobram, de Hemingway, e tinha um dicionário polonês-inglês. Em função do Império Britânico ele achava que o inglês seria uma segunda língua, qualquer coisa assim. Começa a aprender inglês na Índia. Bom, ele fica uns 6 meses, 8 meses na Índia, até ser chamado de volta, porque as correspondências que ele mandava estavam muito mais ligadas a uma visão, digamos assim, descritiva dos costumes, dos hábitos, do que informações que seriam consideradas jornalísticas. E ele, voltando para a Índia, o jornal desaparece, ele é contratado por a primeira agência de notícias da Polônia e, imediatamente, enviado para a China de Mao Tse-tung, com quem ele consegue viver com um jornalista chinês que o segue o tempo inteiro, não deixava ele um minuto. E ele não, inclusive, ele fica 6 meses na China e mandou pouca coisa, que era basicamente passar para o polonês os escritos oficiais, que eram os press releases oficiais do Partido Comunista. Aí ele volta para a Polônia, e aí começa uma longa vida. Aí ele faz Japão, aí já escolado, já dominando o inglês e o francês, e ele tem a grande aventura da vida dele, que foi ser correspondente de uma agência de notícias que competia com a Reuters, com a France Press, com aquela associação, uma agência de notícias americanas, e sem uma sede, sob a jurisdição dele, um continente inteiro, onde as aventuras dele iam de Joanesburgo, cobrindo a situação do partido do Mandela, até dar um furo jornalístico na Algéria, com a queda de Ben Bella, depois em Dar Salaam, na Tanzânia, vai para a Nigéria, depois vai para o Congo, tudo isso sem um apetrecho de línguas, que eram centenas ou milhares de línguas e dialetos, numa época de uma ebulição, que era a descolonização, os povos africanos assumindo os seus destinos e em situações, todas elas de guerra, tendo de trabalhar contra situações díspares, tipo, os jornalistas da Reuters, da France Press, conseguiam falar com os generais, com as fontes de governo, e ele, um humilde correspondente de um país que as pessoas nem conheciam, que era a Polônia, ele tinha dificuldade de ter esse tipo de fonte. Mas é aí que ele volta a uma historiazinha que começou na Índia. A editora-chefe, quando o manda para a Índia, dá um livro para ele de Heródoto, chamado A História, a tradução em polonês da História, de Heródoto. E ele começa a ler, que ele tinha muito tempo livre, começou a ler o Heródoto, que é um calhamaço, e começa a conviver com essa figura e traz para ele o modus operandi de um viajante que anotava tudo, que conversava com as pessoas e que, no fundo, é a essência do jornalismo. Só vou ler 5 linhas dele aqui, que, na realidade, mostra como você pode atingir a essência do que aqui, hoje nós chamamos a reportagem. No entanto, naqueles dias, ele fala, logo no começo da carreira dele na Índia, deixei de lado os destinos dos povos e das guerras que ele descrevia para concentrar-me no seu ofício, o seu ofício de contador de histórias.
como ele trabalha, como ele se interessa, como Heródoto se comunica com as pessoas, o que lhes pergunta, como ouve aquilo que lhe contam. Isso tudo era muito importante para mim, pois eu estava me esforçando para entender a arte de fazer reportagens, e Heródoto me pareceu ser um mestre útil e valioso. O que mais excitava a minha curiosidade era a relação dele com as pessoas, já que aquilo que escrevemos nas nossas reportagens provém de pessoas. A qualidade de nosso texto é tributária da relação com os outros, da sua natureza e da intensidade que assumem. Dependemos das pessoas e uma reportagem talvez seja o mais coletivo dos gêneros da escrita. Repito, a reportagem talvez seja o mais coletivo dos gêneros da escrita. Tem uma ponte aí que é muito importante, principalmente com a historiografia moderna, que é a questão da história da vida privada. Heródoto é o pai da história, mas também é o pai da história da vida privada, na medida em que ele conseguiu, através de personagens os mais diversos, colocados nos estamentos também, os mais diversos da sociedade, ele conseguiu traduzir o que era os povos, como é que era a vida dos persas, dos babilônios, dos egípcios, da Magna Grécia, na Itália, onde provavelmente ele morreu. Não se sabe, isso não se tem uma certeza sobre a morte dele. Esse jornalismo que implica numa observação extremamente delicada e preciosa para se levar desse material a uma sistematização sobre aquilo que é as estruturas das sociedades pelas quais ele tinha viajado. E, para terminar, eu só gostaria de chamar a atenção que, além da questão da natureza intrínseca da reportagem, o Heródoto era um apurador de notícia, conforme hoje é exigido da apuração, tanto com relação à credibilidade da fonte, como também, digamos assim, do conteúdo, do material que ele pega na fonte. Alguns escritos de Heródoto são muito importantes, porque ele questiona a fonte, ele disse isso, mas eu não acredito. Quer dizer, na realidade, ele já colocava em dúvida a credibilidade da fonte. Eu acho que é mais ou menos isso que eu vi de outras pessoas. E ele, por exemplo, tem um caso explícito de apuração, quando ele conversa com os sacerdotes de Tebas, no Egito, já sobre, digamos assim, os deuses, os cultos, a vida dos sacerdotes, e anota todas as observações. Mas ele não acredita nas observações e vai conferir se isso é verdade com os sacerdotes de Mênfis, que ficava a 500 quilômetros abaixo no Nilo. Quer dizer, essa preocupação da veracidade do relato, que é a base do jornalismo, é a questão da credibilidade. Ele já tinha essa preocupação. E essa ligação com a academia, ela se faz exatamente na medida em que esse material coletado pelo jornalista, ele realmente é fontes. Se a gente quiser saber coisas assim mais objetivas sobre, por exemplo, Dom Pedro I, brasileiro, Dom Pedro IV, português, que desembarcou com um exército aqui perto, numa praia aqui perto,
começar a revolução liberal chamada do Porto, né? Onde ele volta a retomar o reino de Portugal e aí é coroado como Dom Pedro IV. São jornais da época. Ontem, por exemplo, estava no Porto tentando procurar saber o conjunto de referências que se tem, porque já tinha uma imprensa poderosa aqui na região do Porto, como também tinha uma imprensa também em Portugal que estava entregue aos conservadores. No Brasil, nós temos, pelo menos, na época de 22 a 30, a 40, uma série de 15 ou 20 jornais, em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Acho que Minas, o primeiro jornal é 1870 só, né? 1870. E é no interior, não foi em Ouro Preto, não. Foi numa cidade fora de Ouro Preto, não me recordo agora. Essa ligação com esse material, eu acho que serve de possibilidade de uma sistematização após o registro, já que o nosso compromisso, o compromisso do jornalista, é com a audiência, agora, aqui e agora. O Fernando colocava bem a vantagem do jornalista sobre o historiador, que ele escreve com audiência e ele quer ter o feedback dessa audiência imediatamente, quando o feedback do acadêmico, às vezes, demora anos, décadas, às vezes centenas de anos, para que ele seja reconhecido o trabalho e seja colocado dentro do acervo, de um acervo científico. Então, essas pontes, eu acho que colóquios oceânicos também faz sentido ter jornalistas num festival de história, porque, apesar da gente não ser fonte primária, mas nós somos pontes também para a sistematização científica, já que a universidade ela não é feita. Eu, por exemplo, eu não sou a favor do diploma de jornalista no Brasil, porque eu acho que a universidade prepara pesquisadores e prepara as pessoas, mesmo na área comunicacional, para a sistematização do conhecimento. Então, você aprende a fazer jornalista na redação. O jornalismo se aprende na redação. Isso, depois você volta, talvez, para a academia. Mas eu acho muito pertinente esse relacionamento que já está, que pelo relato dos organizadores, já vem desde o primeiro encontro de Diamantina e que, certamente, no mínimo, cria mais uma ponte entre a notícia e a ciência. Muito obrigado. Muito obrigado, Simão, pela belíssima apresentação. Então, obrigado a todos. Acho que o debate foi tão interessante, né, quanto as apresentações de vocês, né? E podemos fechar aqui, então, essa mesa.